Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Jovem morto a bala no Cabo de Santo Agostinho. Rapaz assassinado a facadas em São Lourenço da Mata. Assalto a banco em Serinhaém acaba em perseguição e 2 suspeitos mortos. Servente de pedreiro assassinado a tiros no bairro de Dois Unidos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 2 de maio de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto a tiros de pistola 380.40 no sítio Serra Verde, pertinho da comunidade católica em Caruaru. A informação é que ele estava despido e ele havia saído momentos antes de um motel lá mesmo em Caruaru. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML local. Um jovem de cor clara, usando barba, trajando bermuda branca e camisa de mangas compridas também branca, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado com disparos de arma de fogo na estrada do Barro Vermelho, no Rio Bodocó, pertinho da Casa Grande, em Goiânia. Ocupantes de uma caminhoneta teriam cometido o assassinato. Flávio Adriano da Silva Soares, um homem com 40 anos, residente na rua A, número 745, no bairro do Cartéis 2, em Abreu Lima. Ele foi assassinado a bala na rua 10, pertinho da Assembleia de Deus, lá no Cartéis 2, em Abreu Lima. Um só elemento numa motocicleta cometeu o crime. A informação é de que Flávio seria viciado em drogas e que há alguns dias havia se envolvido numa confusão porque teria pego frutas no terreno de um cidadão. A polícia vai investigar as causas do crime. O comerciante Wellington Pereira de Souza, com 30 anos de idade, residente estabelecido com Lava Jato, denominado Dindo Lava Jato, da Rua do Campo, no bairro do Ibura. Ele foi baleado na cabeça quando estava no estabelecimento dele. Um só elemento meteu ficha nele. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Ibura, Wellington Pereira de Souza foi removido aqui para o Hospital da Restauração, onde faleceu em consequência da gravidade do ferimento, e o corpo dele foi removido para o IML. Aguinaldo Moraes, um homem com 47 anos, residente na rua João Américo 715, em Sertânia, foi assassinado a tiros perto da residência dele num crime de autoria e motivos desconhecidos. O jovem João Lázaro Miguel, de 21 anos, residente na Terceira Travessa, São Roque, no bairro São Miguel, em Pojuca, foi assassinado a tiros de revólver pertinho de um campo de futebol localizado na usina Salgado, em Porto de Galinhas. Elementos desconhecidos cometeram o crime. Pablo Henrique Maciel da Silva, um bebê de apenas 1 ano e 6 meses, residente na rua N, no bairro do Totó. Ele faleceu no hospital Otávio de Freitas do Sancho, para onde havia sido levado a informação, vítima de espancamento. E o suspeito, o padrasto do bebê, Alan Davidson Cardoso, de 32 anos de idade, que foi agarrado por populares, levou uma camada de pau. Por pouco ele não foi linchado. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, foi medicado e depois encaminhado à central de plantões da capital. Aracenildo Soares Bezerra, com 37 anos de idade, residente no sítio Lajedo dos Linos, zona rural de Águas Belas, no interior do estado. Ele foi assassinado a golpes de faca, e o suspeito, o próprio irmão Josenildo, conhecido como Vaca Velha, que está foragido. A senhora Josefa Esmerina Alves, de 55 anos, residente no sítio Oiti, zona rural de Taquaritinga do Norte, no Agreste do estado, foi assassinada a golpes de enxada, golpes na cabeça, e o suspeito foi o companheiro dela, Paulo José da Silva, de 41 anos, que foi preso em flagrante e autuado na delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. A jovem Karina da Silva Braz, de 18 anos, esta viajava de carona na garupa de uma motocicleta, saindo de uma festa, e na rodovia PR 320, em Afogados da Engazeira, do sertão do estado, a motocicleta caiu num buraco, o motoqueiro ficou ferido, e ela, Karina da Silva Braz, não teve a mesma sorte e morreu na hora.
Gabriele dos Santos, também uma jovem com 18 anos, residente na Rua da Vargem, em Itapsuma. Ela morreu eletrocutada ao pisar em um fio descoberto debaixo da geladeira na cozinha da residência dela. O corpo de Gabriele dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Paulo Henrique da Silva, de 23 anos, residente no loteamento José Monteiro, no distrito de São Domingos, em Santa Cruz do Capibaribe, foi agredido com uma facada na região do tórax por um elemento desconhecido, sendo levado para o hospital local, unidade de pronto atendimento, a UPA, lá de Santa Cruz do Capibaribe, em estado grave. Um sargento do Corpo de Bombeiros e a esposa dele, uma funcionária do Tribunal de Justiça de Pernambuco, foram assaltados no bairro da Madalena e os suspeitos que estavam armados haviam levado o carro do casal. Policiais militares do GAT do 19º Batalhão foram acionados e conseguiram localizar e prender o bando no bairro do Pina. Foram presos Lucas Moura dos Santos, 19 anos, o ex-presidiário por roubo Márcio Nobre, 28 anos, Lucas Gomes dos Santos, 18 anos, e Jean Gonçalves Ferreira da Silva, também 18 anos, além da apreensão de um adolescente de 14 anos. Com suspeitos, a polícia apreendeu 2 simulacros, ou seja, armas de brinquedo. Durante as últimas 24 horas registrados no estado de Pernambuco, 12 homicídios, 12 pessoas foram assassinadas. Foram 4 no interior e 8 no Grande Recife. Este ano, em todo o estado, do dia 1º de janeiro até agora, foram registrados 1.490 homicídios, 1.490 assassinatos, sendo 869 no interior e 621 no Grande Recife. Polícia investiga a morte de cadeirante na praia em Boa Viagem. A notícia com a repórter Elis Martins. Câmeras da SDS podem ajudar a desvendar a execução de cadeirante em plena praia de Boa Viagem. O homicídio na tarde desta terça-feira ocorreu numa barraca entre os postos 5 e 6 da faixa de areia. Newton David Monteiro de Lima, o carioca de 44 anos, foi atingido por 3 tiros. Os atiradores eram 2 homens em uma moto que, pelas circunstâncias, sabiam com detalhes da rotina da vítima. O cadeirante chegou a ser socorrido, mas com a confirmação da morte, o veículo retornou à Avenida de Boa Viagem. A polícia apurou que Newton tinha ficado paraplégico depois de um atentado há 12 anos em Piedade e Jaboatão dos Guararapes. A investigação vai considerar o fato de que a vítima era agiota em Vitória de Santo Antão, lugar onde morava. A delegada responsável pelo registro da ocorrência, Eliane Caldas, fala das apurações iniciais. As informações colhidas aqui no local é que ele sempre vinha a esse local, a praia, aos domingos, feriados, dia de sábado, acompanhado desse motorista dele. Ele é deficiente, né? Era paraplégico. E quando foi hoje, aproximadamente umas 14h30, surgiu uma pessoa, né? Eram 2 numa moto, parou uma moto e se aproximou e já efetuou os disparos. O que nós podemos saber apenas que pode ter levado a esse crime pode ser o fato dele ser agiota, né? Disse que ele lidava com somas grandes, né? Isso aí, só depois é que a gente vai ver realmente se foi essa motivação, mas só temos até agora isso aí. E que ele já era paraplégico por conta de outro atentado, sofrido há aproximadamente 11 anos, no qual ele ficou sem andar. Elis Martins para o Bandeira 2. Jovem é morto a bala no Cabo de Santo Agostinho. Rapaz assassinado a facadas em São Lourenço da Mata. Assalto a banco em Sirinhanha acaba em perseguição e 2 suspeitos mortos. Servente de pedreiro assassinado a tiros de revólver no bairro de Dois Unidos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligados aqui na Rádio Jornal, o radialista amigo da gente, Mazile Benig, todos no cabo. Falamos há pouco sobre o caso de um bebê espancado até a morte e o suspeito, um padrasto, que chegou a ser espancado, foi autuado em flagrante. Vamos saber mais detalhes com o repórter Ravi Soares. A polícia autuou em flagrante o homem acusado de assassinar uma criança de 1 ano e 6 meses. Pablo Henrique Maciel da Silva faleceu minutos depois de dar entrada no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho, no Recife.
De acordo com o laudo do Instituto de Medicina Legal, IML, a causa da morte do menino foi politraumatismo. O corpo da criança vai ser sepultado na manhã desta quarta-feira no cemitério da Saudade, em Jaboatão Velho. Já o destino de Alan Davidson Cardoso vai ser decidido hoje em audiência de custódia no Fórum da cidade. Ele tentou fugir, mas foi brutalmente espancado por moradores na estação Coqueiral do metrô e pego por policiais militares. Os familiares admitem que Pablo Henrique era agredido com frequência pelo companheiro da tia dele. Uma familiar que não quer ser identificada reconhece que o histórico de violência era antigo. Como todo mundo diz, sim, que ele espancava ele, sim, espancava. Porque ele chegava lá, a criança sempre estava lá com marcas. Só que minha tia perguntava a ele e ele dizia que não sabia, dizia que ele caiu, dizia isso, inventava muitas coisas. Aí ela pegou, ia fazer o exame agora quarta-feira, tudinho, para ver o que realmente estava se acontecendo. Mas isso aconteceu antes. Mas não tinha como eu dizer que ele batia nele, que eu não tinha prova. O pai da criança, Expediano José da Silva, explica que por estar em outro relacionamento não acompanhava a rotina do filho. Eu estava separado, agora só que eu não queria minha esposa na minha porta com o da minha mulher, para evitar problema. Aí eu deixei ela lá, que era minha prima emoção, e eu confiei nela. Infelizmente estava com um mau elemento dentro de casa, um safado dentro de casa ela estava. Ele ligava o som e dava na minha prima, acho que não tá tudo de prova. Ele espancava meu filho, ela não dizia, acho que mandava ela me dizer e ela não me dizia. A polícia se baseou nos laudos médicos e no testemunho de parentes e vizinhos para a prisão em flagrante. O delegado Albérico Pires afirma que todos os indícios apontam para a materialidade do homicídio. Existe uma declaração de óbito, não uma certidão, uma declaração fornecida pelo hospital, em que consta lá o politraumatismo e declarações também de uma das testemunhas. Ele é toxicômano, eu confesso, praticamente, né? Sabe que tipo mas só em maconha, né? Segundo ele, mas a gente está desconfiando de outras drogas, não sei. O suspeito de ser o agressor chegou aqui também agredido. O que aconteceu com ele? Foi a população, mais uma vez, né, revoltada, né, com tamanha brutalidade, e aí procuraram fazer justiça pela própria irmã. Rabi Soares para o Bandeira 2. Faleceu ontem aqui no Hospital da Restauração o senhor João Higino Cristóvão, tinha 50 anos, ele era conhecido por Tanta e era presidente da Associação de Moradores do Alto Santo Antônio, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, onde está acontecendo o velório. O sepultamento de Tanta será logo mais às 9 horas no Cemitério da Saudade, no Jaboatão Velho. Durante as últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a coletivos, 7 ônibus assaltados. Por volta das 8h30 da manhã de ontem, foi pertinho da Ponte Preta, no bairro de Salgadinho, em Olinda, que um coletivo da Borborema foi assaltado, fazia a linha PA15 Boa Viagem. Ainda pela manhã, por volta das 9 horas, nas proximidades da estação de Salgadinho, ainda em Olinda, um ônibus do BRT foi assaltado, fazia a linha Perópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 6h20 da noite, na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Centro da Moda em Peixinhos, Olinda, ônibus da Caxangá foi assaltado, só os passageiros roubados. O coletivo fazia o itinerário TI Xambá, Jona Bezerra. Por volta das 5 da tarde, na Avenida Sul, bairro de São José, coletivo da Metropolitana assaltado, só os usuários roubados. O coletivo fazia a linha Jaboatão Parador. Por volta das 3h40 da tarde de ontem, na rua Juripiranga, no loteamento Santana, em Camaragibe, um ônibus da Mob Brasil foi assaltado, fazia a linha Santana TI Camaragibe. Por volta das 6 da noite, foi pertinho da Punés, em Olinda, que o ônibus da empresa Cidade Alta foi alvo dos marginais que roubaram os pertences dos passageiros. O coletivo fazia a linha Rio Doce PE15. E por volta das 7 da noite, na Sotava, em Prazeres, o coletivo da São Judas Tadeu, linha Cabo Cajueiro Seco, foi assaltado pelos bandidos. 7 ônibus foram alvo dos marginais das últimas 24 horas. Mês de maio também 7 registros de assaltos a ônibus. E no dia 1º de janeiro até agora, este ano, em todo o estado de Pernambuco, registrados 885 assaltos a coletivos. Carlos Euder, de 18 anos de idade, conhecido por Vaqueiro, residente na rua 1, loteamento Beira Rio, em Brejo da Madre de Deus. Ele, ao sair de uma festa em Jataúba, numa motocicleta pela PS 145, acabou batendo em um cavalo que atravessava a pista. Ele e o animal morreram. Ele ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Brejo da Madre de Deus.
O feirante Edson de Almeida Lins, com 17 anos, residente na rua Legariano Correia, no bairro Socorro, em Lajedo, no agreste do estado, foi baleado na rua Professor Guaraná, lá em Lajedo, e dois marginais numa moto tentaram assaltá-lo e meteram-lhe bala. O feirante Edson foi socorrido no hospital local. Robson Leite da Silva Costa, 29 anos, residente na rua Ione Tenório, na Coab 2, em Garanhuns, foi agredido a golpes de tesoura pela cunhada dele, Maria Gonzaga, e foi socorrido no hospital regional Dom Moura, lá em Garanhuns. Elizabeth Maria da Paixão, com 40 anos, residente em Toritama. Esta levou uma camada de pau do companheiro dela, José Felício Bernardino do Nascimento, que tem 67 anos, é conhecido como Boi Tungão. O problema aí é que o Boi Tungão estava bebendo e a mulher dele fazendo exercício físico, caminhada, só que ela estava com short muito curtinho, muito escroto, e aí os colegas dele lá no bar começaram a perturbar com ele. Lá vai tua nega ali, olha como ela tá, a situação dela. Aí ele ficou danado de ciúme, foi lá junto dela reclamar, mandar ela trocar o short. Ela disse que não ia, a confusão foi grande e acabou a Elizabeth entrando no cacete. O cidadão José Felício, de 67 anos, o Boi Tungão, foi preso em flagrante. José Justino Florencio dos Santos, 45 anos, residente no sítio Fundão, zona rural de Surubim, e o irmão dele, João Antônio Florencio dos Santos, 42 anos, travaram uma luta corporal com um desentendimento aí por causa de um tatu. É que o José Justino havia matado o tatu para comer com cachaça, e daí a confusão foi grande. Os dois resultaram feridos e foram socorridos no hospital local. O João foi removido aqui para Recife, para o HR. O técnico em refrigeração, Diego Henrique Oliveira Pessoa de Souza, com 26 anos, residente na rua Virgínia Rocha, na Vila da Fábrica, em Camaragibe, ao sair de um prega na ladeira do Liberato, foi surpreendido pela ex-mulher dele, Tailã. Ela, junto com 3 elementos, quebraram ele no cacete. Tailã não aceita o fim do relacionamento, daí tentou matar o ex-companheiro. O Diego Henrique Oliveira Pessoa de Souza encontra-se aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ricardo José Alves, de 22 anos de idade, residente na rua João Murilo, em Primavera, foi agredido a faca, levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. A autoria e os motivos da agressão não foram informados. José Mário dos Santos, 39 anos, residente no sítio Ressurreição, no centro, em Sairé, no interior do estado, foi agredido a bala por elemento desconhecido, levado para o hospital de Gravatá e de lá foi removido aqui para o HR. Aureliano Fragoso de Barros, de 34 anos, residente na Rua dos Peixinhos, número 148, no bairro da Campina do Barreto, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos ignorados. Juan Vitor Genuíno da Silva Souza, de 17 anos, residente na rua Molisa, em São João da Escócia, Caruaru, foi agredido a bala por desconhecido, levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Valdir Vieira Eloy, de 32 anos, residente na rua Lajedo, no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, foi agredido a faca por elemento desconhecido, levado para o hospital de Chão de Alegria e em seguida removido aqui para o hospital da Restauração. Jailton Silva Santiago, de 24 anos, residente na Avenida Barão de Bonito, no bairro da Várzea, foi agredido a bala no bar da Emília, que fica pertinho da residência da mãe dele. A motivação não foi informada, a autoria também não. A vítima, o Drailton Silva Santiago, deu entrada na UPA da Caxangá e de lá foi removido aqui para o HR. José Amaro de Almeida da Silva, 18 anos, residente na Rua do Campo, em Siriaé, foi agredido a socos e pontapés pertinho da residência dele por um desconhecido e foi socorrido aqui no HR. José Fernandes da Silva, de 64 anos, residente na Rua Barão do Livramento, no bairro da Caxangá, deu entrada aqui no HR, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Ginaldo Damião da Silva, 46 anos, residente na Rua do Chile, em Santo Amaro, foi agredido a faca peixeira pertinho da residência dele. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos e ele foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil.
rapaz assassinado a facadas em São Lourenço da Mata. Marcos Antônio de Souza, com 36 anos de idade, um rapaz de profissão não informada, residente no Alto do Bonfim, 122, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, foi assassinado a golpes de faca peixeira ontem à noite, no bairro da Várzea Fria, em São Lourenço da Mata, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao IML. Jovem é morto a bala no Cabo de Santo Agostinho. O Wellington Vitor Candeia de Lima, com 20 anos, residente na rua 1º de Maio, número 21, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi morto a bala ontem por volta das 6:30 da noite, pertinho do mercado público, lá no Cabo de Santo Agostinho. A informação que foram 2 homens numa motocicleta preta que cometeram o crime, e de acordo com informações, ele, Wellington, seria viciado em drogas e não trabalhava. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Assalto a banco em Seriaém acaba em perseguição e 2 suspeitos mortos. Um dos que morreram foi José Batista de Souza, 37 anos. Ele foi morto a tiros dentro de uma ambulância no SAMU. Isso aconteceu na BR-408, em Paudalho. A informação é de que ele havia sido baleado durante um confronto com a polícia militar após assalto ao banco de Seriaém. Ele estava sendo removido da unidade mista de Carpina, aqui para o HR, e no meio do caminho, justamente na BR-408, lá em Paudalho, o veículo foi interceptado por homens encapuzados numa moto e num carro, que entraram na ambulância e o executaram com vários tiros. Um outro suspeito havia se escondido dentro de uma cisterna em Carpina e acabou morrendo afogado. A polícia apreendeu um revólver 38 e também uma pistola .40. O corpo de José Batista de Souza e do rapaz, o outro suspeito que morreu na cisterna, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Serpente de Pedreiro assassinado a tiros no bairro de Dois Unidos. Emerson da Silva Tavares, um jovem com 22 anos de idade, servente de pedreiro, residente na rua Canavieira 360, no Alto do Rosário, no bairro de Dois Unidos. Ele estava trabalhando ontem na boquinha da noite por volta das 6 horas, estava trabalhando na rua Vertentes do Lério, lá no Alto do Rosário, em Dois Unidos, quando de repente apareceram 3 homens a pé e o assassinaram com vários tiros. Na fuga, os criminosos tentaram roubar o carro de um policial, e aí o policial reagiu e meteu bala neles. 2 conseguiram fugir, mas o terceiro, identificado como sendo Silvio Romero Pereira Spinelli, sobrinho de 20 anos, foi atingido com um tiro na cabeça. Ele, que mora na rua São Miguel 266, em Afogados, foi levado para a UPA de Nova Descoberta e removido aqui para o HR. O jovem Emerson tinha problemas mentais, mas mesmo assim era um rapaz trabalhador, e ele pode ter sido morto por engano, pode ter sido morto de graça. 2 suspeitos foram identificados, um deles Rodrigo. A delegada Vilaneide Aguiar, com a equipe dela do DHPP, inclusive o comissário Diógenes, esteve no local e procedeu aos primeiros trabalhos de investigações. O corpo do servente de pedreiro Emerson da Silva Tavares foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.